em 5 segundos. Jornal Conecta. Oferecimento Hospital Mahatma Gandhi. Uma nova vida é possível. Justiça barra mais uma tentativa da Associação Bom Pastor de suspender a SEI. ETEC Elias Nechar adere parcialmente à greve de profissionais. Censo revela que há 82 indígenas em Catanduva. Olá, boa noite. Profissionais que trabalham na ETEC Elias Nechar aderiram à greve dos trabalhadores do Centro Paula Souza, que foi iniciada na última terça-feira, dia 8, em todo o estado de São Paulo. O ato de lançamento da greve, realizado em São Paulo, reuniu cerca de 1.000 pessoas no campus da FATEC, de acordo com informações do Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza. Na ocasião, os manifestantes saíram em passeata pela Avenida Tiradentes, rumo à administração do CPS. O órgão sindical lista como razões para a greve a desvalorização salarial e o recente anúncio de 6% de reajuste, as condições precárias de trabalho, o desmonte da educação técnica e tecnológica pública, além da falta de diálogo e negociação com o governo estadual. Em Catanduva, a adesão na ETEC Elias Nechar é parcial e as atividades na unidade prosseguem normalmente. No caso da FATEC Catanduva, segundo informações da própria instituição, não há mobilização ou paralisação. O Tribunal de Justiça de São Paulo barrou uma nova tentativa da diretoria da Associação Bom Pastor de suspender as atividades da Comissão Especial de Inquérito, a SEI, criada pela Câmara de Catanduva, a fim de apurar a situação dos loteamentos habitacionais da entidade. A diretoria da associação apelou ao TJ com o intuito de derrubar a decisão da comarca de Catanduva, que havia autorizado a retomada dos trabalhos da SEI. A comissão chegou a suspender seus trabalhos apenas durante vigência de liminar, que logo foi revogada. Ao analisar o caso, o desembargador Souza Meireles, relator do processo, negou o pedido da diretoria. Em sua decisão, ele frisou que a SEI da Associação Bom Pastor teve sua regularidade analisada em primeiro grau. Então, já estamos recebendo aqui o Dr. Fábio Manzano no quadro Chumbo Grosso. Tá meio sumido, né, Fábio? Pois é, tô em dívida com vocês, né? Tô numa correria, tudo bom, Natália? E vocês? Tudo bem também, graças a Deus. Hoje vamos falar um pouquinho sobre lombofaixas. A gente tem visto aí que, olha, a cidade inteira cheia de lombofaixas, né? Aquelas lombadas maiores com faixa em cima. E aí vem a pergunta, doutor, será que esses locais, foi feito algum tipo de estudo, uma avaliação técnica para saber se ali é um lugar adequado? Olha, Natália, nós temos, e caros telespectadores, nós temos regras para instalação de lombadas, lombofaixas, né? Então você tem, por exemplo, na legislação nacional sobre o tema, alguns regramentos. Você tem 2 tipos básicos, né, de lombadas, o tipo A e o tipo B. O tipo A é uma lombada um pouco maior, que ela tem o tamanho, né, o tamanho que eu falo é a largura de 3,70 metros e ela pode ter, no máximo, 10 centímetros de altura. Isso, estou falando de lombadas. O tipo B, ela já é menor, né? Ela tem 1,50 m de largura, mas ela pode ter, no máximo, 8 centímetros de altura. Então, você tem todo um regramento para poder utilizar esses mecanismos de redução de velocidade em vias que você quer que a população respeite, né? Por exemplo, Natália, você tem na legislação pertinente uma distância mínima da esquina. Você não pode instalar, por exemplo, lombadas a menos de 15 metros das esquinas, né? Então tem todo um regramento, inclusive na sinalização.
Telespectador, fique atento. Nas ruas onde o pavimento, o asfalto está muito deteriorado, está ruim, não é indicado. A legislação proíbe a instalação de lombadas. Então, muitas vezes aí para fazer barganha com o Poder Legislativo e atender aí pedido específico de um cidadão ou outro, faça esse excesso de mecanismos sérios de redução de velocidade e não respeita-se aí nem mesmo a legislação pertinente. Então, tem um regramento. Lembrando que não é um preço muito barato, né? Eu me lembro que uma vez o secretário de administração, Richard Casal, esteve no podcast Sem Mimimi e ele falou que, por exemplo, um valor de uma lombada custa cerca de R$16 mil. Né? Então, você aí, contribuinte, faça as contas, né? Quantas lombadas surgiram aí nas ruas de Catanduva nos últimos dias e que atrapalham muitas vezes a fluidez do trânsito, né? Porque, veja, Nath, óbvio que a prioridade do trânsito tem que ser o pedestre. A prioridade de uma administração é o cidadão. Porém, essa mesma administração tem que reservar algumas vias, algumas ruas para circulação um pouquinho mais rápida, né? Você lembra todo o problema, todo o impasse que se deu em São Paulo com a redução da velocidade nas marginais? Então, por exemplo, um exemplo aqui de Catanduva. Instalaram uma infinidade de semáforos de 4 tempos na rua 24 de fevereiro. Aquela que era tida como uma rua de acesso rápido e ligação de carros de um extremo ao outro do município, ou pelo menos do centro até uma extremidade, ficou totalmente prejudicada. E acaba aí, então, jogando os veículos que não querem parar naqueles semáforos de 4 tempos para as vias laterais. E aí você atrapalha a tão falada e tão almejada mobilidade dentro do município. Então, de novo, o pedestre é prioridade? Com certeza, mas você tem que ter em mente que você tem um município que está ficando de grande porte e que não se faz nada, diferente dos tempos dos nossos avós, você não consegue fazer nada sem o carro. Até porque, Natália, se a gente for falar do transporte público em Catanduva, muita reclamação. Muita, que a gente viu até ontem na sessão da Câmara e a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o transporte público, por exemplo, em Catanduva, você ter um tempo médio de espera de 40, 50 ou 1 hora é uma vergonha. Então você vê, para ir e voltar em um lugar, você ter um tempo de espera de até 50 minutos ou 1 hora é uma dificuldade. Então um catanduvense que de carro ou de moto demoraria 10, 15, 20 minutos extrapolando para ir de uma região a outra da cidade, de um extremo a outro da cidade, demorar uma ida e uma volta ao local de trabalho ou ao local de um lazer ou de uma atividade qualquer, 1 hora para ir esperando o ônibus e 1 hora para voltar é muita coisa. Então, esse modelo de transporte coletivo tem que ser repensado, tem que ser estudado, mas o que nós vemos é uma administração totalmente apagando incêndios, né? Tentando fazer barganhas com o Poder Legislativo, atendendo aí ao populismo sem nenhuma técnica, e isso acaba interferindo muito na nossa realidade, né, Natália, como cidadãos catanduvenses. Tem que ter um estudo, né? Tem que ter ali uma avaliação técnica. Por exemplo, vou citar aqui o exemplo de uma escola particular, a escola Roda Peão, ali na Rua Goiás. É um local que necessita de uma lombada, uma lombofaixa, necessita. E ela já falou, olha, a diretora já falou para mim, Natália, já pedi para o Poder Executivo, Legislativo e até agora nada. Então, são 3 unidades ali, uma pertinho da outra, no mesmo quarteirão. E as crianças, elas atravessam a rua ali sempre, né, para ir para uma outra unidade, enfim, para fazer uma outra atividade. E ali não tem essa segurança. Então, a gente vê que em alguns locais onde não tem necessidade, existe a tal da lombofaixa. E onde é necessário realmente, a gente vê que, infelizmente, está... Carece, então, desse estudo. Então, fica o convite até, né, Natália, para o secretário de trânsito, a pessoa responsável, vir aqui explicar, principalmente naqueles locais onde as pessoas estão contestando a existência dessa lombada, né? E fica também aí para o secretário de trânsito, né, o João Paulo, aí para quem sabe ele possa vir aqui se explicar. Realmente. Se explicar, exatamente. Então a população também que se sentir prejudicada pode encaminhar aqui para o Jornal Conecta
Conecta a sua dúvida ou fotos ou medições que nós, na medida do possível, vamos tentar identificar aí algum erro na colocação desse importante equipamento urbano, mas que, de novo, tem que ser muito bem planejado. Falta de sinalização, se você por um acaso não ver este equipamento e não tiver a sinalização devida, você pode sim, inclusive, requerer na prefeitura a indenização ou até buscando a justiça. Então é uma questão muito séria e não dá para fazer assim ao léu, né? Sem nenhum critério, de forma demasiada, só para atender aí uma demanda ou outra ou uma barganha política. Exato. Né? Isso não dá para... Nós não podemos tolerar esse tipo de situação. Como você citou também o transporte público coletivo aqui, é um motivo também de reclamação por parte dos usuários, principalmente os idosos, têm reclamado bastante. Ontem, na sessão da Câmara, alguns idosos estavam lá reclamando, porque além de ser um transporte coletivo de péssimas condições, que está sempre quebrando, enfim. Também, Fábio, de domingo não passa, né? Pois é. Então, é uma reclamação porque de domingo, às vezes, eles querem ir na casa dos filhos, almoçar, o filho não tem também um carro, né? Não tem um veículo para buscar os pais, e aí eles estavam reclamando, foram na sessão da Câmara, foram falar com os vereadores, né? O Maurício Gouveia até falou a possibilidade ali de abrir uma SEI, né, para estar investigando essa empresa. E Natália, olha, o né? transporte coletivo em Catanduva ele é problemático, tá? Você tem uma crescente queda na utilização desse transporte. A maioria das pessoas que se utiliza desse transporte são pessoas que têm gratuidade e é um transporte, uma modalidade de transporte muito cara. Por outro lado, você tem algumas linhas extremamente superlotadas, que é o exemplo da Gabriel Hernandes, por exemplo. Então nós temos de 12 a 15 linhas aí em Catanduva por volta disso e algumas linhas muito lotadas em determinados horários e o transporte muito ocioso em outros horários. Então, olha, eu acho que é muito pertinente um estudo detalhado sobre esse transporte. O valor que está se pagando de subsídio para a empresa é muito alto e nós temos aí que ser inventivos, ser inovadores. Nós temos que ter uma administração municipal atenta às novidades. Você tem órgãos, por exemplo, em Brasília ou São Paulo, que utilizam um cartão para os seus servidores, um cartão de aplicativo de automóveis. Por que não ser utilizado isso em Catanduva? Nós temos lá, salvo engano, por volta de 3 mil usuários mensais do transporte coletivo. Nós pagamos um subsídio altíssimo e nós temos aí um alto custo com esse transporte para, inclusive, não funcionar aos domingos. Então, nós temos sim que se debruçar neste tema, pegar o contrato, fiscalizá-lo, porque a gente tem período máximo, ou seja, a idade máxima de veículos estipulada em contrato. Nós temos que fazer avaliações periódicas e avaliações com a população, e isso tem que levar em conta. A gente tem a possibilidade de penalizar a empresa e, por que não, a gente ver outras modalidades, pensarmos em outras modalidades de um transporte público, que não seja coletivo através desses grandes ônibus que gastam muito, que tem aí o motorista, eventualmente o motorista faz a vez do cobrador também, mas que tem linhas fixas. Enfim, nós estamos numa época que é necessário gestão. Então, os secretários municipais não podem ficar apagando incêndio tão somente. Eles são pagos, e muito bem pagos agora com o aumento, para planejar, para pensar, para gerir situações, inclusive o transporte coletivo. Então eu vejo com muito bons olhos se debruçar neste tema, porque realmente é um tema que consome muito os recursos dos catanduvenses e que tem dado aí muito pouca satisfação ou atendido de forma muito precária a nossa população, principalmente tendo em vista aí os idosos, que são as pessoas que mais utilizam esse transporte, viu, Natália? É isso mesmo. Doutor, muito obrigada aqui pelas suas informações, os esclarecimentos. E se você tiver alguma dúvida, algum tema também que você queira saber um pouco mais, pode mandar aqui para a gente. O doutor Fábio toda semana está aqui e ele vai poder esclarecer algumas dúvidas de vocês. Olha, Natália, com relação à mobilidade urbana, tem muitíssima reclamação e chegaram a fazer até uma piada conosco aqui nos bastidores, falando que Catanduva não está em movimento, Catanduva está parada entre um buraco, uma lombada e um semáforo de 4 tempos. Isso é muito triste, né, Natália? É triste.
Muito obrigada, doutor. Obrigado aos telespectadores. Um grande abraço, pessoal, aqui do Conecta. Tamo aí. Hospital Mahatma Gandhi, 55 anos transformando vidas. Hoje, uma das referências nacionais no tratamento humanizado de pacientes com transtornos mentais e dependência química, atendendo pelo SUS a 102 cidades da região e particular e convênio, pessoas de todo o Brasil. É motivo de orgulho para Catanduva e foi a semente para a organização social que faz a gestão de saúde pública com responsabilidade social e gerando milhares de empregos. Hospital Mahatma Gandhi, uma nova vida é possível. Select Bens, otimizando seus objetivos. Prestamos assessoria personalizada aos nossos clientes na aquisição de bens, ganho de capital, alavancagem patrimonial e redução de custos em operações financeiras. Select Bens, conectando-se à revolução financeira. É pizzaria, restaurante, choperia, a Toscana. O melhor sabor no forno a lenha tem a Toscana. É pizzaria, é o melhor momento do seu dia, com os amigos, com a família. A Toscana é uma delícia, tudo acaba em pizza. É a Toscana, é pizzaria, é o melhor momento do seu dia. Un tocco d'amore de pezzo. O Censo Demográfico de 2022 mostrou que 1.693.535 pessoas se declaram indígenas no Brasil, correspondendo a 0,83% da população do país. Já em Catanduva, conforme o relatório, há 82 indígenas no município. Quando somadas, todas as cidades da microrregião são 190. Os dados do Censo Indígenas, primeiros resultados, foram divulgados nessa última segunda-feira, dia 7, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em nossa região, além dos 82 indígenas em Catanduva, há 25 em Novo Horizonte, 19 em Urupês, 13 em Paraíso, 9 em Palmares Paulista, em Santa Adélia, 7 em Itajubi, 6 em Pindorama, 5 em Tabapuã, em Ibirá e 4 em Arirã, em Acatiguá e uma pessoa em Elisiário e em Baúba. Marapoama, Novais, não tem moradores indígenas. A GCM de Catanduva apreendeu na quarta-feira um veículo Uno que estava estacionado na rua Rio de Janeiro. Durante fiscalização de trânsito, ficou constatado que a placa seria de outro veículo. O responsável pelo Uno se apresentou no local e foi conduzido ao plantão policial, onde foi preso em flagrante pelo crime de adulteração de placa. O veículo foi apreendido. Já no dia 6, durante patrulhamento pelo bairro Nova Catanduva, a Guarda Civil Municipal deparou com inúmeras pessoas soltando pipa com linhas cortante, colocando em risco a vida de pedestres e motociclistas. Ao avistarem a viatura, grande parte dessas pessoas cortaram a linha e saíram correndo. Todo o material cortante foi conduzido à base da GCM e será incinerado posteriormente. Falando sobre a região, a campanha para a troca de óleo usado por novo, encabeçada pela Prefeitura de Marapuama, arrecadou e entregou 484 litros de óleo usado para o descarte correto no final de julho. A iniciativa tem como finalidade recolher e dar destino correto ao produto, que é utilizado em frituras nas casas e estabelecimentos comerciais, evitando que o mesmo seja jogado na pia, no ralo ou no lixo doméstico, podendo causar a contaminação de rios. Além disso, quem colabora com a campanha é beneficiado economicamente, já que 4 litros entregues no posto de arrecadação vale uma garrafa de 900 ml de óleo novo. Todo o óleo usado arrecadado em Marapuama é encaminhado para o descarte correto através da parceria com a empresa JR Badi, Reciclagem e Comércio de Óleos Vegetais, que fornece garrafas de óleo novo e recicla o óleo usado.
Fique agora com o quadro Sua Saúde, Seu Direito, com Júnior Dezuani. Boa noite, amigos do Conecta. Mais uma quinta-feira aqui com vocês, com o nosso quadro Sua Saúde, Seu Direito, trazendo os assuntos relevantes da área de saúde, da área da judicialização da saúde para os nossos queridos amigos do Conecta. E hoje, dando continuidade a um tema que nós tratamos no programa passado, que é a identificação de problemas, né, de pessoas com problemas de autismo, problemas com doenças não perceptíveis, né? Então, hoje a gente vai continuar especificamente com o tema, né, do atendimento da questão do autismo ou das pessoas, inclusive, com algum problema cognitivo, né, de abrangência e de atendimento pelos planos de saúde, ok? Então, seria aqui uma pergunta que poderia ser colocada, né? O plano de saúde pode negar tratamento aos pacientes com transtornos globais de desenvolvimento, inclui-se aí o transtorno do espectro autista, né, o autismo, ou limitar o número de sessões, né? Então, nós vamos ver que não pode, e com uma resolução normativa da ANS recentíssima, que colocou fim a todo esse drama que as pessoas que necessitavam de tratamento, principalmente as crianças, né, as autistas, passavam, tinham grande dificuldade nos seus planos de saúde. Então, a resolução normativa número 539 de 2022, ela alterou a RN 465 de 2021, que incluiu no seu parágrafo 4º, no artigo 6º, né, essa definição importante aí para a cobertura, né? Vamos ler aqui para os nossos amigos aqui o parágrafo 4º, que foi incluído, então, pela resolução 539. Vamos lá. Parágrafo 4º. Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento ou manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora, ou seja, os planos de saúde, deverá oferecer, então, é obrigatório, oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicado pelo médico assistente para tratar da doença ou agravo do paciente. Ok? Então, a resolução normativa 539 do ano passado, 2022, que a ANS editou, deixa claro isso, né? Vamos ver os pontos que ficaram assim bem definidos para que não haja discussão quando você for solicitar ou requerer junto ao plano de saúde o atendimento, o tratamento para o caso do autismo, né? E de pessoas que tenham aí deficiências, né, globais, né? Então, ficou muito claro. Vamos ver. Primeiro, né, que a gente tira desse parágrafo 4º, as operadoras não podem negar atendimento aos pacientes portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o autismo, né, o transtorno do espectro autista. Okay? Então, não pode, é obrigado. Tá? Ainda se essa negativa partir aí de um pressuposto de que o rol da ANS é dotado de taxatividade absoluta, não é mais possível utilizar esse fundamento, né? Porque o tratamento e métodos de técnicas que congregam terapias multidisciplinares, ela está já com previsão na resolução, então ela é específica, não há mais essa desculpa pelos planos de que não está no rol. Né? E eu vou ler depois, importante que uma instrução normativa da própria ANS, onde ela limita essa possibilidade de negativa dos planos de saúde. Né? Terceiro também, cabe exclusivamente ao médico assistente indicar o tratamento adequado, especificando o método e a técnica. Tá? Nós já dissemos isso, que é a autonomia do médico, enquanto assistente do paciente, de indicar qual é o melhor tratamento, qual é o melhor método. E na questão do tratamento do autismo, é o médico assistente que indica qual é a melhor técnica, qual é o melhor método para tratamento daquele indivíduo. Ok? Então, essa é a definição. Não é o plano de saúde que decide. Não é o que está lá disponível no plano. É aquilo que o paciente precisa. Ok?
Quarto, a cobertura deve ser fornecida em número ilimitado de sessões. É outra coisa que a gente se depara muito, né? Alguns planos limitam o número de sessões, então não há limite ao atendimento. O tratamento deve ter o número de sessões necessários, ou seja, é ilimitado até que o médico assistente determine parar, né, aquele tratamento, parar aquela técnica e mudar para uma outra. Enfim, é a decisão do médico. Tá? Então, assim, o rol da ANS, ele não define métodos e técnicas. Tá? Então, quem define é o médico, né? A fim de evitar perda de cobertura obrigatória. Então, você pode dizer assim, o plano de saúde negou porque esse método, essa técnica não está no rol definido pela ANS. Não. Vamos observar aí a nota técnica 1/22 da própria ANS, ele é bem claro e já traz essa previsão, né, de que não se pode negar, né, essa cobertura. Tá? Então, o que diz lá? Na nota técnica 1/22, no item 2.10, está escrito, cabe destacar que o referido rol, em regra, não descreve a técnica de abordagem ou método clínico, cirúrgico, terapêutico a ser aplicado nos procedimentos listados nos anexos da RN 465 de 2021, que é aquela que foi alterada pela 539, permitindo a indicação em cada caso da conduta mais adequada à prática clínica, ok? Ou seja, não há definição pré-determinada para que os planos de saúde optem por esse ou por aquele. É o médico assistente, ok? O item 2.11 da mesma instrução normativa diz, desse modo, a cobertura do procedimento poderá se dar por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação dos respectivos conselhos de classe, desde que solicitado pelo profissional assistente, nos termos do artigo 6º da Resolução 465, que é aquela que eu li no começo do nosso quadro hoje, ok? Quero destacar aqui, então, duas coisas importantes, né? Ou seja, quem define? Médico, seu médico assistente, e quem deve executar esse método ou essa técnica é um profissional habilitado, um profissional regulamentado pelos respectivos conselhos de classe. Ou seja, não é aquele profissional que está disponível no seu plano de saúde, porém que não está regulamentado para desenvolver determinado procedimento, ok? Então, fique atento a isso, tá? Assim, em resumo, né, o que nós temos para hoje é as questões. Primeiro, obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde para atendimento do autismo e das outras doenças, né, de transtornos globais. Outra, definição pelo médico, né, do método que será utilizado, tá, ok? É ele quem determina o método e a técnica adequada, tá, ok? Ao tratamento. Aí ele vai definir dentro daquilo que é necessário, seja o ABA, o Denver, Sunrise, entre outros, é ele que determina aquilo que é melhor, tá? Outra coisa, observe se o tratamento oferecido pelo plano está sendo desenvolvido por profissional devidamente habilitado, ok? E outro importante também, são sessões ilimitadas para o tratamento, tá certo? Se acontecer alguma coisa que não esteja dentro daquilo que nós discutimos hoje aqui, ou em caso negativo por parte do plano de saúde, vamos acionar, né, acionamos o judiciário, que deve coibir essa perda de cobertura, porque deve ser preservado a liberdade de escolha do médico para o melhor tratamento àquele paciente a que se destina, certo? Qualquer dúvida, não estando de acordo com aquilo que nós tratamos hoje no programa, procure o seu advogado para saber o seu direito, ok? E continuamos aqui aguardando a sua dica daquilo que você gostaria de ouvir, gostaria que fosse discutido, trazido aqui no nosso quadro, Na Sua Saúde, o Seu Direito, sempre pelas redes sociais, pode procurar lá, Júnior Dezuani, Facebook e Instagram, tudo junto, ou pelo WhatsApp do Conecta, é o 17 99248 9494. Até quinta, meus amigos, um abraço.
O Jornal Conecta termina aqui. A todos uma ótima noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.